A paz do Senhor Jesus, vou mostrar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 7, que diz: No entanto, como vocês transbordam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que têm por nós, transbordem também neste privilégio de contribuir. Nós estamos aqui começando a falar nesse capítulo 8 sobre o incentivo à contribuição, a coleta para os cristãos pobres da Judéia. E nós vamos ver que Paulo, ele começa já a falar com os irmãos em Corinto, dizendo: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus, a graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Ele diz: no meio de mais severa tribulação e grande alegria, e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Paulo ele está falando aqui sobre as igrejas, da Macedônia, que ele escreve, quando Paulo escrevendo, lá da Macedônia, ele esperava que as novas da generosidade desta igreja encorajassem e motivassem os crentes de Corinto, e resolvessem seus problemas, e se unissem em comunhão, no mesmo propósito ali, até em cooperar. E durante essa terceira viagem, missionária de Paulo, ele recolheu uma oferta para os crentes necessitados lá de Jerusalém. E as igrejas da Macedônia, de Filipos, Tessalônica, Bereia, essas igrejas elas contribuíram, com essa oferta para Jerusalém, embora fossem pobres e com sacrifício, elas doaram mais do que Paulo esperava. Embora não tivesse condições, elas queriam ajudar os necessitados. Então, entenda que a quantia não é tão importante quanto o motivo pelo qual ofertamos, e o modo como fazemos. Deus não quer que ofertamos com má vontade, antes ele quer que façamos como essas igrejas, com dedicação a Cristo, amor aos companheiros crentes, pela alegria de ajudar aqueles que necessitam, como também pelo fato de ser simplesmente o melhor e o mais correto a fazer. E a pergunta para nós fica: como sua doação se equipara aos padrões estabelecidos pelas igrejas macedônias? Olhamos que essas igrejas eram igrejas pobres que vão ofertar, mesmo no meio da sua pobreza, no meio da mais severa tribulação, eles com uma alegria extrema, com grande alegria e extrema pobreza, eles transbordaram em uma rica generosidade. No versículo 3 ele diz: pois doou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Esses irmãos, esse testemunho, dessas igrejas ali da Macedônia, de Filipos, Tessalônica e Bereia, ela superaram a expectativa, do apóstolo ao contribuir para os irmãos ali em Jerusalém, ajudar os necessitados da igreja de Jerusalém. Então entenda que não é a quantidade,
mas é como nós estamos ofertando, como está o nosso coração para ofertar, tirar do nosso mesmo, todas as vezes ali, contribuir, dividir, cooperar, ajudar, né, aqueles que estão necessitados. Versículo 6, ele vai dizer, de modo que pedimos a Tito que assim como ele já havia começado, também completasse este ato de graças da parte de vocês. No entanto, como vocês transbordaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação, complete agora, completa, e no amor que tem por nós, transborde também nesse privilégio de contribuir. Nós vamos ver que Paulo está falando para os coríntios, né, que eles deveriam ofertar, deveriam estar fazendo ali, né, dando continuidade àquilo que uma vez já tinha se iniciado, que era que eles viessem ofertar, né, viessem realmente não só ser como transbordando, né, era uma igreja que estava transbordando na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa, né, no amor que eles tinham por Paulo, pelos demais apóstolos. Daí Paulo está dizendo, agora transbordem nesse privilégio de contribuir. Porque uma igreja, ela pode estar firmada ali na fé, na palavra, ser uma igreja que, né, Deus tem operado, tem conhecimento e dedicação completa, mas se não for uma igreja generosa, se não for uma igreja que contribui, né, com os necessitados, e quando a gente fala dos necessitados, a gente não fala só os necessitados daqueles que estão lá fora, falamos de quem está dentro mesmo, daquele que está dentro, que está precisando, né, que precisa de ser ajudado, seja de uma maneira como uma oferta, como sendo alguém ofertando na vida dele, seja alguém, por alguma necessidade, né, que esteja passando. A igreja, ela precisa ser uma igreja que ela tenha alegria, né, e não só, né, falar, não, tenho fé. Tiago vai dizer que a fé sem obra ela é morta. Né? A fé sem obra ela é morta. Como tu vai dizer uma pessoa que está precisando, vou orar por você, e depois Deus vai enviar para você algo, né? Isso é antibíblico. A gente deve ajudar, cooperar com aquele, né? A oração nós devemos fazer sim, mas devemos movimentar, ajudar, ofertar, né? Entender que não só os de fora, mas os de dentro também precisam, muitos precisam. Nós observamos que muitos dizem que têm fé, né, na palavra que é ministrada, está falando disso, daquilo, mas ninguém quer cooperar, né? Não demonstra um conhecimento, uma dedicação, né, o amor pela igreja, mas ele diz, transborde também nesse privilégio de contribuir, de ajudar o próximo. Né? No versículo 8 ele diz, não digo isto como um mandamento, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Comparou com a dedicação lá dos macedônios. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Não há relato de que Jesus era pobre, né? Era um pobre, coitado. Não. Ele se tornou pobre quando ele se despiu da sua glória para vir realmente habitar entre nós. Aí ele se tornou, né, como um de nós. Ele deixou ali, né, a sua, aonde ele estava ali, né, na sua majestade, no seu poder, com o seu, né, junto ali nos céus. Ele vai deixar tudo isso para se fazer pobre, para se despir de toda a sua glória, para poder se entregar por mim e por você, se fazendo pecado por nós. E mesmo nós não merecemos. Nós vamos ver que esse amor, né, do Senhor é um amor que deve nos inspirar a cada dia. O amor de Jesus, ele deve nos inspirar no nosso dia a dia, a olhar o necessitado e querer estender as mãos, ao ver o doente e querer orar para até que ele seja curado, ao ver alguém precisando,
né, de uma palavra e liberar uma palavra. Essa é a nossa caminhada. Não se tornar superior ou rico ou melhor do que os outros, mas se tornar realmente o mais simples que for possível. O mais simples para cooperar, para ajudar, né? Isso com amor, com alegria. Né? E Jesus Cristo ele se fez dessa forma. Se tornou como ovelha muda, foi levado a matadouro, o mais indigno dos homens, por causa de nós. E nós, muitas das vezes, temos dificuldade, muita dificuldade de ofertar, de cooperar com os necessitados, de cooperar com a obra do Senhor. Todas as vezes olha para a sua própria vida. A gente não está dizendo aqui que a gente deve fazer, né, dar além daquilo que nós podemos dar. Mas é entender o quanto nós estamos ofertando, quanto nosso coração está disposto a ofertar, ajudar a igreja, e cooperar com a igreja que ajuda, a igreja que reparte, não com a igreja que só enriquece, que só quer para si, mas a igreja que se preocupa com aqueles que estão realmente necessitados, seja os de fora e seja os de dentro. O 10 diz, este é meu parecer, convém que vocês contribuam. No ano passado, vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas também a ter esse desejo. Agora completem a obra para que o forte desejo de realizá-la seja igualado pela disposição em concluí-la, de acordo com o que possuem. Porque se há prontidão e contribuição, é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, não de acordo com o que não tem. Não se trate de que outros sejam aliviados enquanto vocês são afligidos, mas que haja igualdade. Paulo está dizendo aqui também que você não deve tirar do que você não tem. Muitas pessoas hoje trazem palavras, né, em muitos outros lugares a gente ouve isso, traz essas palavras ofertar e faz as pessoas dar aquilo que não tem. E a oferta é você dar de coração, aquilo que com alegria, e não aquilo que vai tirar, muitas das vezes, vai tirar até o sustento da sua família. Não aquilo que vai fazer você sair, muitas das vezes, né, passar até necessidade por estar fazendo isso. Quantas pessoas, né, vivem nessa situação? Tem ofertado, tem dado, né, tem tirado da onde não tem, fazendo empréstimos, coisas se enrolando para poder ofertar. E Paulo está dizendo aqui, né, que haja prontidão. A contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, não de acordo com o que não tem. Como você vai dar aquilo que você não tem? Paulo está dizendo isso porque nos dias de hoje muitos se aproveitam dessa situação. Estão dando, fazendo as pessoas doarem aquilo que não tem. Depois ficam passando necessidade. E tem muitas igrejas que estão carregando até processo nas costas por causa disso. Nós entendemos que você não precisa tirar do que você não tem. Você deve tirar, ofertar com alegria aquilo que você pode ofertar. Mesmo que seja pouco, mas você está ofertando e você está crendo que Deus vai te colocar e te dar uma condição muito melhor e você vai ofertar muito mais. Entendendo que tudo isso é para cooperar com a Igreja de Cristo, para cooperar com os que necessitam, para cooperar com aquilo que a igreja precisa de pagar, né, de luz, de água, tantas vezes de aluguel. Então é você cooperar com alegria e sabendo que vai ser aplicado na obra do Senhor todos esses recursos. Então não se trata de quantidade, mas é o quanto você está disposto a ofertar ao Senhor. Ele diz no 14, no presente momento a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem havia recolhido muito não teve demais, o que havia recolhido pouco não faltou.
né? Então ele está falando aqui da igualdade, de que a gente tem necessidade de cooperar, enquanto outros têm necessidade de ser ajudado. E quando isso se une, né, ninguém teve de mais e ninguém teve de menos, e não faltou para ninguém. Ficou tudo em igualdade. É entender que é importante a gente fazer dessa forma. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que você procure meditar nela, né, que você venha também ser generoso, porque essa igreja era uma igreja generosa, e quanto mais generoso você for, a tua generosidade ela te conecta com a tua prosperidade, você vai sendo próspero, Deus vai abençoando as obras das tuas mãos, vai confiando mais e mais recursos para que você possa, né, colocá-lo assim, no reino do Senhor Jesus. E você possa colocá-lo para ajudar o necessitado. E nem sempre, né, você vai precisar aparecer e mostrar o que você está fazendo. De repente, uma oferta você vai fazer na vida de alguém que esteja precisando, na vida de alguém que esteja necessitado. E se o Senhor te tocar para fazer isso, entregar uma oferta, ofertar na vida de alguém, ajudar essa pessoa, mesmo que ninguém fique sabendo, tá? Não passou às vezes nem pela igreja, mas o Senhor te tocou e você ajudou alguém. Isso também é considerado uma oferta, isso é considerado também você se colocar no lugar de alguém. Então, que nesse dia, se você vê alguém que está passando necessidade, você tem condições de dividir, de cooperar, de ajudar, estenda suas mãos, ajude e tenha certeza que essa generosidade tua vai te conectar com algo eterno. Tenha certeza que as obras das tuas mãos, né, vai ser abençoada cada dia mais e mais. E Deus vai te confiar mais recursos, porque você não está querendo só para você, porque você não está guardando só para você, você não está pensando só na sua família, você está pensando no reino de Deus. Então contribua, coopere com alegria e seja como essa igreja, né, a igreja da Macedônia, seja como a igreja de Corinto que entendeu isso e cooperou e foi abençoada. Não só abençoado naquilo que, dizendo que era uma igreja que tinha fé, dizendo que era uma igreja que tinha conhecimento, né? Uma igreja que atendia bem ali, né? Os apóstolos, que demonstravam realmente uma fé, que demonstrava uma dedicação, mas era uma igreja que também, né, contribuía. Era uma igreja generosa. Então, que você seja essa igreja. E se você que me ouve é líder de alguma igreja, se você tem essa oportunidade de cooperar e não está cooperando, muitas vezes você está perguntando por que as coisas não estão fluindo, por que ninguém prospera na igreja, por que as coisas não dão certo, é sempre uma correria para lá e para cá, cada mês, cada fechamento. Talvez seja isso. Aplique os recursos naquilo que vai ajudar o próximo. Seja generoso. Contribua com os necessitados. Seja uma assistência social da igreja que funcione perfeitamente e seja a prioridade da igreja. Se você fazer isso, eu tenho certeza que você vai prosperar. Que Deus te abençoe nesse dia.